cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados. Muito boa noite para você que está super sintonizado junto com a gente. Essa é a sua Rádio Nova Aliança Maranguape. Trazendo sempre o melhor do louvor nessa noite super abençoada, né? Que Deus abençoe aí grandemente a sua vida, você que está conectado junto com a gente. Curtindo aqui o som da Nova Aliança Maranguape nessa quarta-feira. Programa idealizado pela Igreja Batista Filadélfia, ali na Rua do Correio, né? Que Deus abençoe grandemente a Igreja Batista Filadélfia, por que não dizer todas as igrejas que pregam o Evangelho genuinamente, né? O melhor do Evangelho, para você se deleitar, para você meditar no que o Senhor tem a falar, o meio ao seu e aos nossos corações, né? A gente agradece aí na pessoa do pastor Juscelino, né? Que sempre nos ajuda aqui, de uma forma ou de outra, está aqui junto com a gente. Também o pastor Everardo era para estar aqui na pregação hoje, mas eles não pôde vir por causa de motivo de trabalho, né? Ele não chegou a tempo, mas a gente está por aqui. Estamos aqui no Batente, trazendo aqui a reflexão da palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração, né? Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. E a gente mandou um alusão também para o pessoal, a galera lá na Perbone Brasil, lá pela Ceasa. Deus abençoe a Sandra, né? O Foguinho também, que sempre está lá na Perbone, né? Que tem de melhor para o seu supermercado, para o seu mercadinho, né? Para o seu boteco, botequim, né? Perbone Brasil está aí sempre para melhor lhe atender ali na Perbone, no Ceasa, né? Deus abençoe grandemente a empresa Perbone Brasil, né? E a gente manda uma alusão para os irmãos que sempre estão conectados com a gente, o pessoal da Igreja Batista Filadélfia aí ligadaço junto com a gente. A gente também manda uma alusão também para a galera lá do pastor Isaías, né? Isaías Emílio Machado ali no Novo Maranguape, Igreja Batista Shalom. Deus abençoe grandemente aí, né? A igreja lá do pastor Isaías. A gente manda um abraço também para os irmãos lá da Igreja Batista Nova Aliança, ali pelo Pátio Selvagem, né? Os irmãos lá da Igreja Batista Nova Aliança, Igreja Batista Vida Nova ali no Santos Dumont, né? E também a PIB, né? Lá no Coité, primeira Igreja Batista do Coité também. A gente manda uma alusão lá para os irmãos da Igreja Batista lá do Coité, né? Que Deus abençoe grandemente aí aquela galera lá, dos irmãos da Igreja Batista lá do Coité. E a gente manda um alô também para o irmão Eudes Sabino. Eudes Sabino é lá do Cristais, né? Lá no interior do Ceará. Está lá Eudes Sabino pregando o evangelho lá para aqueles irmãos lá do interior do estado do Ceará. E a gente manda um alô também para o Rogério Nogueira e a Ana Maciel e Rogerinho lá por Mauriti, né? Deus abençoe lá, a igreja lá. Quem está na frente lá é o irmão pastor Rogério, né? Pastor Rogério e a irmã Ana Maciel. Pelas suas mãos e nesta vida. E uma alusão também para o meu pai ali no Maranguape, meus irmãos também são sempre conectados com a gente, né? A gente mandou uma alusão para o meu irmão lá em São Paulo, alô Valbinho também lá por São Paulo, sempre conectado com a gente aqui através do nosso Facebook, né? Deus abençoe grandemente o Valbinho, ou seja, o Tião Fialho lá por São Paulo. A gente mandou uma alusão também para o irmão Romário, sempre está pregando aqui na segunda-feira, né? O Romário está trazendo a reflexão da palavra do Senhor para o meu, para o seu, para os nossos corações. Que Deus abençoe aí a vida do irmão Romário, que Deus dê muita sabedoria a ele a respeito da palavra do Senhor. E a gente mandou uma alusão também para o Edinho e a Tainara lá por Cajazeiras ali, né, na Ladeira Grande. E também para o Robson Mateus e família ali na Ladeira Grande. Alô, Robson Rodrigues, lá por Maracanaú, né? Deus abençoe você aí, sua família também. Deus abençoe grandemente. A gente mandou alusão também para o Cristiano também, lá do supermercado Mesa Fácil, sempre está lá, trabalhando junto com a gente no dia a dia.
E Rádio Nova Aliança vai para os 4 cantos do planeta através do nosso YouTube, o canal do YouTube, Rádio TV Nova Aliança Maranguape. Você é convidado, né, a se inscrever no nosso canal no YouTube, Rádio TV Nova Aliança Maranguape. Você vai ver nossos vídeos lá. Você vai ver os vídeos das pregações aqui na rádio, né? Que Deus abençoe aí grandemente você que entra aí no nosso canal no YouTube. Escreve lá, vai lá. Jesus, como tu vê, estou de novo aqui, buscando alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. Jesus, só tu me entende e conhece o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti eu sei que encontro solução. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, nesse momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. Jesus, são tantas lutas que eu começo a pensar. Alô, você que está sempre sintonizado junto com a gente, né? A gente manda uma alusão aí para o Souza Lanches, aí no centro de Maranguape. Deus abençoe grandemente aí. O Souza Lanches, sua galera aí no trailer lá em frente do supermercado Mesa Farta. Alô, Souza Lanches. A gente manda uma alusão também para a galera lá do supermercado Mesa Farta, que sempre estão aí conectado com a gente no dia a dia, né? A gente como trabalha por lá, está no dia a dia aí do supermercado Mesa Farta. Que Deus abençoe grandemente, né? Todas aquelas galera lá do supermercado Mesa Farta, né? E a gente manda uma alusão também para a galera também lá deixa eu ver aqui, Novo Maranguape, né? Que Deus abençoe grandemente aí aquela galera do Novo Maranguape. Uma alusão também para o Tenilson. Alô, Tenilson Show, que Deus abençoe grandemente aí. Você que está sempre aí curtindo o som da Rádio Nova Aliança Maranguape, né? A melhor do Brasil, né? Sempre trazendo a reflexão do Senhor para o meu e para o seu, para o nossos corações. E a palavra do Senhor, ela diz aqui que o povo de Deus, ele é chamado no Novo Testamento de igreja, né? Corpo de Cristo, rebanho de Israel, Israel de Deus, raça eleita, sacerdócio real, né? Nação santa, povo escolhido de Deus, templo de Deus, somente semente, né, de Abraão, lá em 1 Pedro capítulo 2, no versículo de 1 ao 10. E Deus, na sua palavra, é sempre apresentado como um Deus pessoal, que desde os princípios revela o seu propósito de criar um povo para si, né? Uma nação eleita, uma nação escolhida, né, de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, povo não restrito apenas aos descendentes físicos de Abraão, mas também ao co-herdeiro com eles. Lá em Efésios 3, 6.
O Antigo Testamento ele pode ser considerado basicamente como a história do chamado ou do chamamento e criação de Israel. Uma nação composta de indivíduos que deveriam se conformar à vontade de Deus. Tendo em vista o fracasso de Adão e posteriormente dos descendentes de Noé, Deus buscou no chamamento de Abraão, Isaque e Jacó a formação de um novo, ou seja, de um povo do qual viria o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Embora o povo de Israel, será que nós podemos demonstrar o propósito divino da igreja na vida de um povo? Embora o povo de Israel, né, tenha se demonstrado carnal, sucumbido à falácia da autossuficiência, como Adão, sempre houve um remanescente, né? E aplicando esse contexto, esse texto em nossas vidas, a formação do povo de Deus nos inclui desde os princípios. Nós somos as outras famílias da terra. Em Gênesis 12, de 1 ao 3. De acordo com o texto bíblico, o que é para você? Conformar com a vontade de Deus? A relação da continuidade, ou seja, de continuidade. Será que nós podemos demonstrar o propósito divino de igreja na vida de um povo ou do seu remanescente? Esse povo que viveu antes que esse tempo passasse a identificar o povo de Deus. O que faz com que Israel possa ser chamado de proto-igreja, igreja antes da igreja, né? Antes não existia igreja, mas existia as pessoas que elas falavam do amor de Deus para a sociedade, para o povo. O Novo Testamento vê Israel e a igreja em relação de continuidade, embora possa ver a igreja como nova criação. Também não é difícil visualizá-la como reconstituição de Israel. O povo de Deus, Jesus afirmou que Abraão, Isaque e Jacó se sentariam junto com Pedro e Tiago e João e com pessoas, lá em Mateus capítulo 8, no versículo 11. Pedro, em sua primeira epístola, após discorrer sobre os fundamentos da igreja, o qual é a pedra viva, eleita e preciosa. Ou seja, o Cristo, Filho de Deus vivo, refere-se à igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas o apóstolo não para por aí. Em seguida, ele aponta a responsabilidade decorrente desses privilégios: anunciar, proclamar o evangelho, tornar-se povo de Deus e, portanto, portadores de bênção, ou seja, portadores de bênção e todas as nações. E Pedro está claramente demonstrando que as bênçãos e as responsabilidades antes exclusivas de Israel não se restringe, mas continua na vida do povo de Deus e da sua igreja. Uma palavra que era exclusivamente para o povo de Israel, povo escolhido. Hoje nós estamos pregando a palavra do Senhor, né, com livre acesso à palavra, às escrituras. Aplicando isso para as nossas vidas hoje, pertencer à igreja de Jesus Cristo é ocupar definitivamente um lugar de povo de Deus
Este é o grande privilégio para as nossas vidas, mas ele traz consigo a responsabilidade de anunciar a grandeza de Deus. Qual o seu compromisso? E qual é o seu compromisso com isso? Você também tem a responsabilidade de falar do amor de Deus para todo mundo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola. Você está apto para falar do amor de Deus, dizer que Cristo salva, dizer que Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Você tem a oportunidade de falar para os seus a respeito do amor de Deus. Elementos característicos, nós vejamos alguns elementos comuns, característicos de Israel. Veterotestamentário da igreja neotestamentária. A fé no nosso Deus, Segundo a Epístola aos Hebreus, a fé é a certeza e convicção do que não se vê, Repetindo, segundo a Epístola aos Hebreus, a fé é certeza e convicção do que não se vê, além de ser também um meio de alcançar bom testemunho. Nós podemos perceber neste texto a palavra fé usada nos dois sentidos. Primeiro, como certeza e convicção do que se espera, mas não se vê. Você tem a certeza daquilo, mas você não vê. Característicos, mas não exclusivo. Dos crentes do Antigo Testamento, que por esta fé obtiveram bons testemunhos. Em segundo lugar, fé é o conjunto de verdades estabelecidas por Deus e recebidas por seu povo. Nós entendemos a fé assim quando, por exemplo, dizemos que uma outra igreja batista da mesma fé. A fé é estabelecida no Velho Testamento, no mesmo Deus que a igreja neotestamentária crê. As nossas igrejas de hoje, ela crê no mesmo sentido, no Deus, na palavra, que elas foram faladas lá no Antigo Testamento. Abraão cria na ressurreição dos mortos, Em Hebreus 7, aliás 11, 17. Ou ainda melhor, Abraão cria num Deus que ele pode ressuscitar mortos. E a ressurreição é um dos principais anunciados da fé dos crentes, da igreja de Cristo. Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, dando seu próprio testemunho e falando em nome dos outros apóstolos, referiu-se a Jesus como ressuscitado por Deus. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 23. E Paulo, ao ensinar os romanos sobre a grandeza, corroborou o testemunho dos apóstolos, afirmando que os crentes devem ser unidos a Cristo, não apenas na semelhança de sua morte. Isto é, seu sacrifício, mas também na semelhança da sua ressurreição, isto é, sua vitória definitiva sobre a morte, lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 25. Trazendo esse texto para nossas vidas hoje, a afirmação do apóstolo Paulo com referência à fé nos adverte quanto à semelhança que temos com Cristo em sua ressurreição, Nós temos vivido de maneira a evidenciar nossa certeza de vida eterna, esperança nas promessas de Deus. Nós devemos ter esperança naquilo que Deus prometeu na sua palavra. No mundo antigo, os acordos celebravam-se por alianças pessoais. Deus, ele escolheu relacionar-se com o seu povo através de um pacto baseado na misericórdia e não em qualquer
mérito ou empreendimento. Ou seja, empreendimento humano. É o que se depreende, por exemplo, no texto de Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 6 e 7, que demonstra que é de Deus a iniciativa da escolha, independentemente de qualquer façanha, capacidades, grandezas numéricas ou culturas do povo, são características das alianças feitas entre Deus e o homem. Em primeiro lugar, a iniciativa divina pressupõe-se em uma aliança humana, pelo menos duas partes contratantes, em condições de igualdade, mas no caso das alianças entre Deus e os seres humanos, na quais a igualdade jamais será possível, a iniciativa sempre divina. Em segundo lugar, as promessas. Deus é quem estabelece as promessas de sua aliança. Ele é o provedor, o mantedor da aliança. Em terceiro lugar, um selo, geralmente um sinal exterior associado à aliança, uma espécie de garantia externa do que Deus faria internamente. Quando o Senhor estabeleceu sua aliança com Abraão, fica evidente a iniciativa de Deus, lá em Gênesis 12:1, as promessas. E o selo, neste caso, a circuncisão. A aliança com Abraão incluía promessas de bênçãos temporárias, terra de Canaã, numerosa descendência, proteção e vitória contra os seus inimigos, que não constituíam um fim em si mesmo, mas eram símbolos e tipos de coisas espirituais e celestiais. Deus ele estabeleceu um pacto, uma aliança com o povo de Deus lá no Antigo Testamento. E essas promessas elas vão se cumprindo através da história, através dos tempos que iam decorrer. Deus ele nunca desamparou, Deus ele nunca deixou o seu povo de lado. Apesar do ser humano, ele abandona Deus, a sua palavra, e vai viver de forma que ele quer viver. Mas Deus ele jamais vai abandonar. Deus dessa forma nos, através da sua palavra, Deus prometeu a gente vê no meio do nosso meio hoje pessoas que abandonam a sua fé, que apostatam da sua fé e vão viver de forma que querem viver. Mas mais tarde as pessoas vão pagar um preço por isso, por ter abandonado a palavra do Senhor, abandonado os caminhos do Senhor e viver na pecaminosidade do mundo. Hoje a gente vê no nosso meio hoje as igrejas praticamente vazias, com pessoas hoje não se encontram mais adorar o Senhor nos templos, estão afastados, vivendo de qualquer jeito. Mas nosso Deus quer que o seu povo reunido junto para honrar e glorificar o seu santo nome. Por isso estamos aqui nos microfones da Rádio Nova Aliança Maranguape, toda quarta-feira e toda segunda nós estamos aqui a pregar a essência do Evangelho para o meu, para o seu, para os nossos corações. E nós abrimos espaço também para pessoas que queiram pregar, falar do amor de Deus,
aos 4 cantos do planeta, nos microfones da Rádio Nova Aliança Maranguape. De repente você não tem aquela ginga de falar, de pregar a multidões. A Rádio Nova Aliança está aqui para que você não tenha esse medo, você perca esse medo de falar em público, onde só os microfones, eu, você quer aprender, estamos aqui. Deus lhe dá uma oportunidade de você falar do amor de Deus aos 4 cantos do planeta. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Que a tua fé é fraca no Senhor e não mostras fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Filho de Deus, o Espírito Consolador, traz a luz do céu, divino resplendor. Muito boa noite para você que está super sintonizado, você que ouviu a reflexão nessa noite, né? Não é a pregação, só apenas uma reflexão aí para o seu, para os nossos corações, né? Deus abençoe grandemente você que estava aí do outro lado aí, curtindo sempre aí o som da Nova Aliança Maranguape. E prometemos estar de volta na próxima segunda-feira aqui com outro programa, né? Comigo e o irmão Romário, né? Toda quarta-feira e segunda-feira estamos aqui ao vivaço para você aí estar meditando na palavra do Senhor e escutando o que o Senhor tem a falar ao meu e ao seu, aos nossos corações, né? E vamos estar orando aí, encerrando a nossa programação nessa noite super abençoada, né? Cheio de bênção para mim, para você e para nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa a Rádio Nova Aliança Maranguape. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que sempre estiveram conosco aqui. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que nos ajudam, meu Pai. Seja em oração, meu Pai. Deus abençoe grandemente, né? A vida das pessoas que passam por aqui, as pessoas que escutam. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. E são nestes maus momentos que a angústia e o